Como ativar a feminilidade e a masculinidade? Por que a gente deve ativar a feminilidade e a masculinidade? Primeiro a gente tem que entender, né? Não é só a gente falar de ativação de masculinidade e feminilidade, mas para quê? Por que eu vou fazer esse processo de ativação? Mulheres e homens, quando eles ficam inconscientes, eles invertem a polaridade. Existe uma inversão de polaridade. Esse processo de inversão de polaridade gera estresse, gera cansaço, gera infelicidade, gera sofrimento e gera turbulência nos relacionamentos, a inversão de polaridade. E a gente acaba atraindo pessoas que também estão com a polaridade invertida quando a gente inverte a nossa polaridade. E os nossos aprendizados espirituais, no momento de inversão de polaridade, quando a gente está com a polaridade invertida, ele é alongado e retardado. Isso significa que quando as mulheres ativam a feminilidade, os homens ativam a masculinidade, e a gente entra num estado mais natural, traz alívio e traz felicidade, porque a gente volta a se abrir para a vida e aprender. Então, um ponto principal do porquê, o motivo para a gente buscar essa ativação de feminilidade e masculinidade, é que quando a gente fica com a polaridade invertida, é como se a gente tivesse fechado para o mundo. E a gente está num estado onde existe um mecanismo mental que acontece muito chamado projeção. Quando eu estou com a polaridade invertida, eu estou inconsciente, é quando eu estou projetando mais nos outros. O que é projeção, Lucas? Projeção é aquilo que é chamado de efeito espelho. Eu começo a ver nas pessoas aquilo que eu não tenho resolvido dentro de mim. Então, esse é o ponto principal, a motivação principal de por que eu tenho que ativar minha masculinidade e minha feminilidade, Lucas. Porque se você não faz essa ativação de maneira consciente, a sua consciência é perdida e quando você perde a consciência, a polaridade inverte. Aí homens ficam femininos e mulheres ficam masculinas. Não tem problema nenhum usar essas energias pontualmente, de maneira consciente. Mas quando essas inversões de polaridade acontecem de maneira inconsciente e reativa, aí a gente vai ter toda essa cascata de estados de sofrimento que eu acabei de descrever para vocês aqui, como cansaço, estresse, infelicidade, conflito, turbulência nos relacionamentos. Fica muito mais difícil da gente se relacionar com a polaridade invertida, tá bom? Então, é muito válido e muito poderoso. Se tem uma coisa mais importante em relacionamento para se fazer, é reverter a polaridade para o estado natural. É ativar o feminino e ativar o masculino, as mulheres ativando o feminino e os homens ativando o masculino. O segundo ponto, que é bastante importante aqui, é a gente analisar, né, e ver com clareza qual que é o comportamento da pessoa essencial quando ela está na feminilidade e qual que é o comportamento essencial, como que é os comportamentos essenciais de um homem que está no masculino. Então eu quero fazer essa diferenciação clara para vocês conseguirem distinguir isso na prática quando você está no feminino e quando você está no masculino. E para isso a gente precisa entender o que é cada energia, tá? Então eu vou explicar para vocês o que é cada energia. O feminino, por essência, é uma energia que tem dois pilares: cuidado e nutrição. Cuidado e nutrição. Esse é o grande poder do feminino. Isso é o que o feminino tem de mais poderoso. É a força gravitacional de arrasto que atrai as coisas para si. Isso vem através do cuidado e da nutrição. E por que isso é um grande poder? Porque os seres humanos precisam de cuidado e de nutrição para amadurecerem espiritualmente, para se transformarem em adultos saudáveis. A nutrição e o cuidado são os alimentos principais. E isso é uma carência humana. É uma carência de cuidado e de nutrição. Tanto homens quanto mulheres têm isso. E exatamente por isso que quando uma mulher está no feminino e ela se torna uma matriarca, ela faz com que a vida flua ao redor dela. Ela atrai os resultados para ela por causa dessas qualidades virtuosas da nutrição e do cuidado. Inclusive, pessoal, de si mesma. É muito importante a mulher também ser nutridora e cuidadora de si mesma. E isso é uma coisa que muitas mulheres erram. Elas acabam priorizando os outros e elas despriorizam a si mesmas. E isso gera muitos problemas. Ela fica cansada, ela fica desgastada. E isso inverte as prioridades em relacionamentos, que é um outro conceito que é muito importante também. Quais são as três prioridades? Primeiro, Deus. Segundo, eu. Terceiro, os outros. E o relacionamento conjugal, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, tende a ser o primeiro outro na nossa vida. Mas eu não posso colocar esse outro acima de Deus nem acima de mim mesmo. E isso é o que caracteriza uma individualidade saudável que eu falo tanto. Uma mulher que é cuidadora, que é nutridora, que pratica as três prioridades, Deus primeiro, eu em segundo, os outros em terceiro, ela cria um campo gravitacional magnético que atrai as coisas para ela. E essa forte atração magnética atrai esses resultados sem ela ter que se esforçar demais. E aí algumas pessoas que não entendem sobre isso vão falar que o feminino é frágil. É o contrário, o feminino é extremamente poderoso. O feminino, quando está com a polaridade ativa, faz tudo ao seu redor
servir ao feminino, porque o feminino é o líder nos relacionamentos. E isso é uma coisa muito importante de se entender. O feminino é extremamente poderoso. E algo que eu vejo muito recorrentemente nas mulheres é uma crença, às vezes inconsciente, mas às vezes consciente, de que o feminino é frágil, de que o feminino é fraco. E ela pode falar que o feminino é forte, mas as atitudes dela de crença de que o feminino é fraco. E é por isso que acaba copiando comportamentos masculinos. Então, o que faz uma mulher se masculinizar é uma crença inconsciente de que a energia feminina é fraca e ela se alia à energia masculina e se vicia na energia masculina. E isso, por exemplo, gera ideologias, por exemplo, como as feministas radicais, ideologias de busca de prazer e de uma idolatria aos comportamentos masculinos que geram uma descompensação e uma masculinização das mulheres. A gente precisa de feminilidade, a gente não precisa de feminismo na sociedade. Feminilidade é o equilíbrio da energia feminina e a manifestação da energia feminina na sociedade. O masculino, em contraponto, ele é dois pilares, protetor e provedor. Protetor e provedor. Essa é a essência da masculinidade. Quando os homens se permitem adotar essa postura de maneira respeitosa, de maneira amorosa, eles ganham poder pessoal, social muito grande, eles são admirados pelo serviço que eles estão prestando, por proteção e por provimento, e nessa admiração que eles recebem da sociedade, do seu entorno, do seu círculo familiar, do seu círculo social, gera uma motivação extraordinária, muito valiosa, na base motivacional masculina, que é a admiração. Então, o homem que tem medo de compromisso, ele está postergando o seu amadurecimento como homem, como masculinidade, porque é no serviço, é na proteção, é no provimento que o homem se torna homem. Porque essa é a função do masculino na sociedade. É o proteger, guardar, honrar o feminino. E aí, na hora que ele protege, guarda e honra o feminino é cuidador e nutridor e cuida dele também. E aí ele recebe esse ciclo virtuoso de cuidado, nutrição e admiração e desabrocha como homem, e a mulher desabrocha como feminino e centro dos relacionamentos e do matrimônio, por isso que chama matrimônio, porque vem da matriarca. Uma próxima pergunta que eu acho que é valiosa é por que ativar essas energias de masculinidade e feminilidade é importante para a nossa felicidade? E uma resposta objetiva é que quando a gente ativa a nossa polaridade natural, os homens ativando a masculinidade e as mulheres ativando a feminilidade, a gente ganha consciência, a gente fica consciente do momento presente. E aí sim, a gente pode aprender com a polaridade oposta. Eu não tenho como aprender quando eu estou inconsciente e reativo. Eu só consigo aprender quando eu estou consciente e presente. Quando a gente inverte a nossa polaridade, a gente fica inconsciente e reativo, isso impede que a nossa consciência aprenda e evolua. Peguem papel e caneta, ou vejam depois a live de novo e anotem essas dicas que eu vou dar dos 3 pilares de ativação da feminilidade e de ativação da masculinidade. Primeiro pilar da ativação da feminilidade. Vou explicar primeiro a feminilidade, depois a masculinidade. A mulher, ela deve priorizar antes de mais nada na vida dela, Deus. Ou o que eu chamo de rotinas sagradas. O que é uma rotina sagrada, Lucas? Que algumas pessoas me perguntaram hoje na live. Prática religiosa, ler livros sagrados, meditação, prática de yoga, parar com falas agressivas e combativas, na essência, se desarmar. Isso é rotina sagrada. Na hora que a mulher pratica a rotina sagrada, ela se desarma, tá? E ela fica leve, ela fica conectada, ela ativa a base da feminilidade. Por quê? Porque quando você reconhece que você é amada por Deus, isso te dá uma permissão de você se amar, E na hora que você se ama, porque Deus te ama, nasce autoestima. E quando nasce autoestima, aí a gente pode ir pro pilar 2, que é rotinas de autocuidado. Esse é o segundo pilar. Ela deve praticar essas rotinas de autocuidado. O que significa isso? Se cuidar acima dos outros. Você tem que ser prioridade. Primeiro Deus, depois você. Por exemplo, o que é rotinas de autocuidado? Não falar coisas íntimas para as outras pessoas, praticar exercício, comer bem, dormir bem, se divertir mais, se permitir pequenos presentes e mimos no dia a dia. Eu vou me dar um presente e vou comprar uma bolsa, vou comprar um sapato, vou no salão cortar o cabelo, vou fazer a unha. Se isso fizer sentido para você. Rotina de autocuidado é aquilo que a mulher faz como expressão do amor próprio dela. Quanto ela ama ela mesma. Então, sair para tomar um vinho com as amigas, visitar a avó, que ela ama muito, ficar na natureza, comprar um cachorrinho, comprar um gato, cuidar desse cachorrinho, desse gato. Qualquer coisa que ela se sente cuidada e ela se sente amada e ela faz para ela. E esse é um pilar que eu vejo muitas mulheres errando, porque elas focam muito em
encontrar um parceiro, em ir atrás de um pretendente, em estar disponível, em fazer os gostos dessa pessoa que é especial para você, e esquece dela. E aí ela pratica autoviolência. Esse é um grande erro que muitas mulheres erram. E o terceiro pilar, que é o fruto da prática do primeiro e do segundo pilar, é cuidar dos outros só no máximo quanto você cuida de você. Quando você está com uma energia baixa, você não pode se doar excessivamente. Você precisa aprender a equilibrar o autocuidado com o cuidado aos outros. Isso é o equilíbrio que equilibra o ânimos. O que é o ânimos, Lucas? O ânimos é a alma masculina dentro de todas as mulheres. Todas as mulheres têm uma alma masculina super poderosa. Você só consegue amadurecer como mulher e como matriarca quando você equilibra o seu ânimos, que eu falo muito aqui no canal, então acostumem com essa terminologia, tá? Vem da psicologia junguiana, que são os complexos psíquicos, as energias masculinas reprimidas dentro de todas as mulheres, tá bom? Esses são os 3 pilares da feminilidade. Foco em se relacionar com Deus, a mulher deve priorizar as rotinas sagradas, antes de tudo para saber que é amada por Deus. Segundo, rotinas de autocuidado para ela manifestar o amor próprio porque ela é amada por Deus. Terceiro, cuidar dos outros no nível máximo que ela cuida dela mesma, porque isso equilibra a sua conexão com o seu ânimos, que é a sua alma masculina, que faz muitas vezes ela ficar masculina e perder a consciência da sua feminilidade. Vamos então para a ativação da masculinidade também em 3 pilares, que é a mesma coisa, só com uma didática diferente e ênfase diferente. Masculino, pilar número 1 é fazer uma aliança com a verdade. Isso é uma das coisas mais importantes para o homem, para a ativação da honra. O que significa isso? Que a sua palavra como homem é seu vínculo. O que você diz deve ser sempre verdade. Ou você não diz e não promete. Você precisa praticar a impecabilidade da palavra. E aqui eu vou fazer até uma recomendação de leitura para quem quiser se aprofundar, que é legal para mulheres também, mas principalmente para homens nesse momento, Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. É um livro pequenininho que fala sobre a impecabilidade da palavra, tá? Isso tem a ver com honra. Segundo pilar para ativação da masculinidade é praticar as rotinas de autodomínio. Mulher é autocuidado, homem é autodomínio. É diferente. O que significa isso? Os homens precisam confrontar com a dor. Quanto mais os homens se confrontam com a dor na rotina, de maneira controlada, mais a masculinidade deles cresce. E tem um monte de estudo científico dessas coisas que eu vou recomendar para vocês aqui, que a gente sabe que a testosterona sobe quando o homem pratica essas rotinas de autodomínio. Por exemplo, exercício todo dia. Não pode ter nascido com o corpo de homem e não praticar exercício todo dia, tá? Isso é algo que mata a masculinidade. O corpo masculino foi feito para exercício físico diário. Segundo, rotina que eu gosto muito e também aumenta a secreção, por exemplo, de GH e também de testosterona no longo prazo, o jejum intermitente. A prática de se abster de comer, do ponto de vista espiritual aqui, faz ele dominar o instinto de fome, de gula, e dá mais autodomínio para ele também. Outra atividade, banho gelado, aprender a se expor à exposição criogênica, né, ao frio. Aprender a se expor ao frio sem se acovardar. Isso também aumenta a resiliência masculina e a masculinidade. Outra coisa que é um ponto masculino mega importante, estudar sobre finanças. Está muito vinculado à energia de ganho financeiro, de prosperidade, com entender sobre finanças. E aí estudar sobre finanças, aprender sobre guardar dinheiro, gerar receita e investir. Tudo isso é algo que aumenta o poder pessoal do masculino e é extremamente importante em rotinas de autodomínio. Ah, Lucas, mas eu não gosto, porque, cara, faz parte da masculinidade aprender a dominar dinheiro, aprender a dominar receita. Mesmo quando a mulher tem facilidade com isso, ela está dominando uma energia masculina. Então, o homem vai ativar a masculinidade? Estudar sobre finanças, guardar dinheiro e investir. Aprender a ser líder também, né? Aprender a se posicionar, não ter medo de se posicionar, não se acovardar, mas se posicione com gentileza, com suavidade, com respeito e busque respostas. Não se satisfaça com perguntas essenciais na sua vida sem respostas. Vá atrás das respostas. E o terceiro pilar da masculinidade, que é um fruto de fazer o primeiro e o segundo, é respeitar, guardar e proteger o feminino, tá? Isso é um voto, isso é um compromisso que um homem maduro faz. Ele se torna o protetor e guardião do feminino na vida e na sociedade. Isso faz com que as mulheres na sua vida, em geral, se sintam seguras ao redor desse homem. Ele se torna um grande líder. E isso também, quando ele faz esse voto devocional de proteção do feminino, de honra e guarda do feminino, ele destrava a conexão com a sua ânima. Que é a ânima, Lucas? É a alma feminina que habita dentro de todo homem.
homem. E isso faz ele ficar mais energizado. Ele ganha uma energia que ele não tinha antes, ele ganha uma vitalidade que ele não tinha antes, ele ganha uma libido que ele não tinha antes, porque ele se conecta com essa energia essencial que anima ele, que se chama ânima, que anima ele e faz ele se sentir vivo. Então, recapitulando, como que o homem ativa a masculinidade? Fazer uma aliança com a verdade, desenvolver honra, praticar impecabilidade com a palavra, praticar as rotinas de autodomínio, que eu dei vários aqui, exercício, jejum, banho gelado, estudar sobre finanças, aprender a ser líder, não ter medo de se posicionar com gentileza e suavidade. E por último, respeitar, guardar e honrar o feminino, tá? Com todas as mulheres ao seu redor. Pratique isso, seja protetor, seja guardador de maneira respeitosa, sem ser invasivo, para gerar segurança para as mulheres ao seu redor, porque isso também destrava a sua maturidade, a sua conexão com a sua ânima.